Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda a mais um devocional delas, onde a gente começa o nosso dia entregando as primícias para o nosso papai, para o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que é o único digno de toda honra e toda glória. Bom dia, Lê. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar o nosso dia da melhor forma. Bom dia, Rô, bom dia. Vamos começar esse dia para honra e glória do nosso Deus. Vamos lá. Vamos começar. Deixa eu colocar aqui para a mulherada. Quem quiser entrar pelo outro. Aê! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Se alguém puder mandar o link lá do Instagram para as meninas do grupo, eu agradeço. Eu ainda não consigo fazer toda esse malabarismo. Eu vou aprender. Bom dia, mulherada, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Tati, bom dia, Laís. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu acordei por esses dias um pouquinho alérgica, mas amém. Glória a Deus por isso. Em tudo dai graças, né, gente? Em tudo dai graças. Vamos lá. Bom dia, mulherada. Bom dia, bom dia, bom dia. Quem puder, entra lá no Instagram. Já vamos compartilhando a live com a família, com as amigas. Já compartilha, se você tá vendo no gravado, já compartilha esse devocional com uma mulher que você ama muito, com uma parente, com uma irmã, com uma amiga. Vamos lá, gente. Vamos lá pelo Instagram. Vamos lá, bom dia. A palavra de hoje vai ser o nosso ensinamento de Provérbios. Lembra que toda semana nós teremos um ensinamento de Provérbios. Só que eu falei que ia ser na segunda-feira, mas como o Espírito Santo me falou duas outras coisas para falar, falei assim, tá bom, Senhor, eu entendi. A gente não vai engessar o Espírito Santo aqui, né? Então, a gente vai ter toda semana Provérbios, né? Mas vamos ter, quando o Espírito Santo fala assim, não, é Provérbios, é para você fazer. Bom dia, Tati, bom dia na presença do nosso Deus, do nosso papai, do nosso Abba. Vamos esperar mais um minutinho pra gente começar. Eu tô fazendo aquele shot, então eu dei uma atrasadinha, até ficar espremendo limão, essas coiseiras. Quem é que toma aquele negócio que é ruim pra caramba? Pra melhorar a imunidade. É ruim, mas é bom, né, gente? É ruim, mas é bom. Dá uma desinflamada no corpo. Bom, gente, hoje a nossa palavra será Provérbios 3. A gente já leu, fez a leitura de Provérbios 1 e Provérbios 2. E hoje a gente vai ler Provérbios 3. Bom dia! Né, Márcia? É uma bênção, glória a Deus. Bom, só mais um minutinho a gente começa. Bom dia, Thalita. Já vão mandando essa live aqui para suas amigas, para seus parentes. Vocês, mulheradas que estão aqui, que tem Instagram, vão para lá. Para quanto mais mulheres a gente alcançar lá, melhor. Compartilhem muito, para que a mensagem do Senhor seja ainda mais dissipada, né? Seja ainda mais, na verdade, espalhada, né? Bom, vamos lá então, vamos iniciar? Bora! Isso aí, manda para 10 pessoas. Quem tá aqui, manda para 10 pessoas essa live. Pode ser homem, pode ser mulher,
Nosso público-alvo é as pessoas, né? No nosso grupo fechado nós somos só mulheres, mas nada impede de você também mandar para um homem aqui, para que ele ouça essa palavra. Vamos começar? Senhor Jesus, graças te dou, papai, por mais esse dia. Obrigada, Pai, pela tua misericórdia se renovar sobre nós a cada dia. Obrigada, papai, pela tua graça. Obrigada, Senhor, porque tudo que o Senhor faz é bom. Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade de viver em tua terra, Deus. Obrigada porque a tua misericórdia se renovou sobre mim mais um dia. Senhor, eu te rendo graças. Tu és onipotente, onisciente, onipresente. Tu és o Deus da minha salvação, meu Redentor, o meu Pai. Senhor, obrigada. Obrigada porque nós estamos aqui, nós estamos bem, estamos com saúde. Senhor, na manhã deste dia, nós estamos aqui reunidas em teu nome para te honrar e te glorificar com as primícias do nosso dia. Papai, então vem aqui, se faça presente, tome o teu lugar de honra. Nós queremos te ouvir. Espírito Santo de Deus, se faça presente. Jesus, nosso general, nosso Senhor e Salvador, se faça presente. Nós queremos, Pai, sentir a tua presença. Espírito Santo, me usa conforme a tua vontade. Que as palavras que saírem da minha boca sejam tuas e não minhas. Espírito Santo de Deus, eu peço a ti, fale conosco nessa manhã. Pai, tira as escamas para que a gente possa entender e compreender a verdade. Senhor, a tua palavra diz que, Pai, eu peço a tua sabedoria, a verdadeira sabedoria, aquela que a tua palavra diz que o Senhor guarda para os retos e para os íntegros. Papai, derrama sobre mim, me dê discernimento, me dê, papai, revelação da tua palavra, ó Deus. Senhor, a tua palavra fala que o Senhor não nos deixa enganado. Senhor, então se revele a nós. Nós queremos ter um relacionamento mais profundo contigo. Nós queremos, Senhor Jesus, mergulhar com o Senhor. Pai, obrigada porque tudo que o Senhor faz é bom. Senhor, nós repreendemos todo o mal que tem te atrapalhar este devocional. Assim oramos, Pai. Nós já denunciamos e cancelamos os planos do inimigo para atrapalhar este devocional, para nos distrair. Assim oramos, Pai, e repreendemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, que esse devocional suba como um incenso suave às suas narinas. Que esse devocional, Senhor, o Senhor o aceite. Nós, como filhas, papai, estamos aqui com o nosso coração contrito e quebrantado para iniciar o nosso dia. Assim oramos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, mulherada. Vamos lá. Palavra de hoje, Provérbios 3. Eu não sei até qual versículo a gente vai ler, mas vamos ler aqui. Aqui, Provérbios 3 fala sobre conselhos da sabedoria aos moços, às pessoas mais novas, né? Então vamos lá, gente, vamos começar. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-os ao pescoço. Escreva na tábua do seu coração. Bom dia. E você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos.
Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Vamos até aqui, vamos até o 12. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Até o 12, gente. Eu amo Provérbios 3 porque ele tem tantos ensinamentos. Se fosse pra gente fazer meticulosamente, a gente faria um dia por versículo. De tantos ensinamentos que Provérbios 3 nos dá. Esse provérbio ele fala que é para sabedoria para as pessoas novas. Mas quando a gente lê, eu não sou tão novinha assim mais, mas quando a gente lê, tem tantas coisas que a gente precisa aprender, que a gente precisa colocar em prática na nossa vida, né? Porque uma coisa é a gente saber dos princípios, uma coisa é a gente saber dos mandamentos de Deus, uma coisa é a gente saber, mas o praticar que vai fazer toda a diferença na nossa vida. A palavra fala que justo é aquele que pratica a palavra, não apenas aquele que sabe, porque aquele que sabe é apenas um fariseu religioso, é apenas uma pessoa que sabe das leis. E eu vou falar uma coisa que o que é que nos diferencia de Satanás? Porque Satanás ele conhece todas as leis de Deus. Satanás ele também é uma criação de Deus. A nossa diferença é que nós obedecemos os princípios, as ordenâncias e os mandamentos de Deus. Nós andamos em integridade, em retidão. Esses dias eu vi um vídeo que falou assim, qual que é a diferença do inimigo, sendo que ele conhece toda a lei de Deus, ele teme a Deus, ele teme de medo de Deus, só que o que ele faz? Ele faz o que ele quer. Ele não obedece o que Deus fala para ele fazer. Que falou, né? E será que a gente está sendo assim? Ou será que a gente está olhando as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus e a gente está fazendo do jeito que ele sempre fala pra gente fazer? A gente não pode ser filhas desobedientes, né? Nós temos que andar em retidão. E eu não tô falando que a gente não vai errar, que a gente não vai pecar, muito pelo contrário, a gente erra e peca todos os dias, porque nós somos seres humanos. E não é pecado a gente ser humano, mas tem dois lados que a gente precisa entender. Não existe aquela zona de em cima do muro, né? Ou a gente faz o que agrada ao Senhor, ou a gente faz o que desagrada ao Senhor. A gente sabe que só tem dois caminhos, né? Para nossa alma ir. Só existe duas opções. Não existe mais opções. Aqui ele fala assim, meu filho, não se esqueça dos meus ensinamentos. Guarde-os em seu coração. Quando ele fala isso, ele fala assim, filho, eu preciso que você pratique a minha palavra. Se você pratica a palavra de Deus, a sabedoria, ela te dá paz, ela te dá uma vida longa, assim como está no próximo versículo. Porque eles aumentarão os seus dias e lhes acrescentarão anos de vida e de paz. Quando ele fala que ele aumentará os nossos dias, e não será aumento de dias para você ficar numa cama debilitado, não. Será aumento de dias onde você vai viver em paz. Você vai viver uma longanimidade. Sabe, a gente precisa colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos diz. Mesmo que às vezes é difícil a gente ser manso, é difícil a gente ter um coração mais generoso quando a gente não tem essa natureza.
Mas o Espírito Santo tudo pode nos convencer. O Espírito Santo, ele nos fortalece todos os dias. E é só você pedir. A palavra fala que a verdadeira sabedoria o Senhor entrega para os retos, para os íntegros. Então, vocês acham que são muitas pessoas nesse mundo que são retas e são íntegras? Existem muitas, mas a maioria não é. A maioria, ela quer a bênção, mas não quer o Deus da bênção. A maioria quer viver debaixo de uma palavra, mas não confia totalmente. Faz as coisas conforme acha que é certo. A gente tem que entender que andar debaixo da palavra de Deus é andar em retidão, integridade, em disposição a se submeter à vontade de Deus e a obedecer o que Ele espera que nós façamos. A gente não pode achar que porque a gente conhece a Bíblia que a gente está cumprindo os mandamentos. São coisas totalmente diferentes. Amém. Como eu gostaria já de ter lido toda a Bíblia, conhecer todas as histórias, de decor e salteado. Mas eu ainda não conheço tudo. É como eu falo para vocês, eu tô aqui, eu tô aprendendo com vocês também. E uma com a outra, né? Nós aprendemos juntas todos os dias nesse quase um ano de devocional. Então, mas nós precisamos colocar em prática. Tudo aquilo que o Senhor fala pra gente, a gente coloca em prática. A gente não apenas abstrai e subtrai. Não, a gente abstrai e retém. E coloca em prática, coloca como algo importante para nossa vida. Aqui ele fala assim, não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Não deixe de ser uma pessoa bondosa e fiel. Não deixe de ser uma pessoa bondosa e fiel. Tem muitas coisas, aqui ele fala assim, amarre-as no seu pescoço, escreva na tábua do seu coração e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Se você é uma pessoa bondosa e fiel, o Senhor te vê e as pessoas te vê. Você encontra o favor de Deus e você encontra o favor das pessoas. Tem tantas bênçãos que, sabe, igual ontem, as boas aventuranças que a gente leu, todas elas vieram recheadas de promessa. Aqui é a mesma coisa, guarde os meus mandamentos, que eles te darão uma vida longa e de paz. Seja bondoso e fiel, que você vai encontrar o favor de Deus e dos homens. Vocês veem que a palavra do Senhor, ela nunca apenas pede para você fazer algo. Tudo que você semeia no reino de Deus, você vai colher. E você não colhe 1 por 1. Você colhe 30, 60 e 100 por 1. Então, nós precisamos entender que, claro, a gente não pode fazer as coisas por barganha, porque a motivação do nosso coração é importante. Mas a gente tem que entender que tudo aquilo que a gente planta no reino de Deus, a gente nunca vai ser desamparado. O Senhor, Ele, no momento certo, Ele fará acontecer. No momento certo, Ele vai abrir as comportas do céu. No momento certo, Ele sabe o momento certo para te entregar aquilo que você tanto quer. Ele sabe o momento certo porque Ele planejou. Ele planeja para todos nós uma vida longa, uma vida próspera, uma vida abundante. O Senhor, Ele não quer que você tenha uma vida miserável. Ele não quer que você tenha uma vida de necessidade. Muito pelo contrário. Ele é um Deus próspero. Ele é um Deus abundante. Você acha que Ele quer que você passe por necessidade? Não. Mas, muitas vezes, quando a gente não cumpre os princípios do Senhor, a gente entra em lugares que a gente não deveria entrar. A gente assina acordos que a gente não deveria assinar. A gente compra coisas que a gente não deveria comprar. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque somos nós mesmos que fazemos mal para nós mesmos. Jesus veio para nos salvar.
E Ele nos salvou da garra do inimigo, mas também nos salva todo dia de nós mesmos. Porque a nossa carne ela é pecaminosa. Por isso que é tão importante a gente estar todos os dias aos pés do Senhor, reconhecendo a nossa pequenez, para que Ele nos ajude todos os dias, para que a gente seja transformada, para que a gente seja liberta, para que a gente seja santificada, para que a gente seja a sua imagem no caráter também. Porque nós já nascemos à imagem e semelhança do nosso Pai. Mas o nosso caráter nós precisamos moldar. E a gente molda o nosso caráter a partir dos princípios e dos mandamentos que nós estamos dispostas a obedecer. Então, que você não deixe a bondade e a fidelidade se sair do seu coração. Seja assim uma pessoa bondosa e uma pessoa fiel, não pelo que os outros fazem para você, mas é o que o devocional também nos falou essa semana. Não é sobre as outras pessoas, é sobre você. Não é porque não foram bondosos com você que você não vai ser bondoso, porque as pessoas não podem te mudar. Não é porque não foram fiel a você que você vai descarrilhar toda a sua vida e vai começar a ser infiel também. Não é assim. É tudo sobre nós. É tudo sobre cada um de nós, é o nosso coração. E a gente não pode dar o poder para outras pessoas moldar o nosso coração. A gente só pode entregar ele para Deus, para Jesus e para o Espírito Santo e falar: Tó, Senhor, molda aqui, dá umas batidas, quebra esse coração de pedra e me dá um novo coração de carne. Um coração contrito e quebrantado em tua presença. Um coração que ama a tua presença, que agrada-te de ti. Sabe? A palavra toda do Senhor. Os seus mandamentos, não tem nada que você semeie no reino de Deus que Ele não vai te honrar e te recompensar. Você tem que estar com o olho na presença também, não na recompensa. A gente... Ai, Paula, mas é errado a gente fazer na recompensa? Depende. Porque se a motivação do seu coração é eu só obedeço porque eu tenho alguma coisa que eu posso receber em troca, pois faça, mas obedeça. Mas o meu entendimento tudo é sobre a motivação do nosso coração. Porque às vezes a motivação do seu coração é boa, mas... E você acha que o que você faz é pouco, mas não é. Às vezes a gente acha que plantar no reino de Deus é fazer algo estrondoso, é fazer uma campanha e arrecadar milhões de reais para ajudar um orfanato, para ajudar um hospital. Mas o Senhor, Ele quer que você cuide dos seus primeiro. Ele quer que você cuide da sua vizinha, que pode estar passando por uma necessidade. Ele quer que você cuide das pessoas. E não é sobre quantidade, é sobre a qualidade. Porque às vezes a gente se dispõe para cuidar de pessoas, mas a gente tá tão focado na quantidade de gente que a gente faz só um pouquinho, né? A gente faz bem raso para uma multidão de pessoas, sendo que você poderia ajudar com mais qualidade uma pequena parcela dessas pessoas. Às vezes a gente quer fazer tantas as coisas para Deus que a gente se esquece que o Senhor mais quer é que a gente frutifique o fruto do teu Espírito. Que nós tenhamos paz, que nós sejamos alegres, que nós sejamos bondosos, que nós sejamos generosos, que nós tenhamos longanimidade. Longanimidade é o não querer colocar as coisas para você goela abaixo. É ter a paciência de te explicar passo a passo de como você pode se moldar. Como você pode sair desse mundo, como você pode... É você pegar na mão das pessoas que nem uma criança. Você não pega na mãozinha dela, levanta ela e espera que ela ande de primeira. Você vai aos pouquinhos todo dia, você dá uma levantadinha nela, você segura as mãozinhas dela. Eu lembro quando a minha sobrinha começou a andar. E ela engatinhava, aí a gente colocava ela em pé, ela ficava se arrastando nos móveis, segurando.
e depois de um bom tempo que ela foi andar. Então, por que às vezes a gente quer que uma pessoa ela se converta do dia para a noite? A longanimidade é a gente ter a paciência de regar um pouquinho a cada dia. Não é, a gente não consegue convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas a gente pode orar por essa pessoa, a gente pode ser Jesus na vida dela. Tem muitas pessoas que vão conhecer Jesus através de como você trata elas. E como que você quer, por exemplo, que uma pessoa muito próxima de você se converta se você não está demonstrando o real caráter de Jesus para ela? Porque você está sendo impaciente, você está sendo intolerante, você está sendo ríspida, você quer por, nossa, de todo quanto é jeito que essa pessoa se converta e que ela seja salva. É lindo você querer que uma pessoa seja salva, mas para que essa pessoa tenha interesse, muitas vezes as pessoas elas não têm interesse porque elas nem sabem, elas são totalmente perdidas nisso. Mas para que as pessoas tenham interesse, elas têm que olhar para você e falar assim: nossa, o que aconteceu com você? O que fez com que você mudasse tanto? Você tá diferente, né? Então, que a gente tenha essa longanimidade, essa paciência, essa mansidão, esse domínio próprio. É difícil? Claro que é difícil, mas com Deus nada é impossível. A gente tem que entender que com Deus a gente pode. E não fica falando, ai, porque é muito difícil, ai, porque isso, ai, porque aquilo. É difícil, mas quando você decide fazer, você faz. Nós precisamos ter um ponto de decisão todos os dias da nossa vida. É a gente acordar e decidir que a gente vai ser mansa e que as coisas não vão tirar a nossa paz. É a gente decidir, a gente entregar para Deus, a gente falar: Pai, me ajuda, porque hoje eu quero frutificar uma penquinha de fruto no meu espírito. Eu quero frutificar hoje. Eu não quero ser a mesma que ontem. Eu quero ser 1% melhor todo dia. Às vezes a gente quer melhorar 10% por dia. E aí a gente não dá conta, e aí a gente regride ao invés da gente avançar. É um pontinho por vez. É uma coisa por vez. A gente não tem superpoderes, mas a gente é filha de Deus. E a gente consegue. Nele a gente consegue, sozinha não. E aqui ele fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Esse versículo aqui, a gente deveria colocar ele estampado na nossa casa, em todos os cômodos. Porque como a gente fica se apoiando em nosso próprio entendimento, né? Como que a gente se apoia no nosso próprio entendimento? Como que o Senhor ele dá uma ordenança pra gente, vai lá, filha, avança. E a gente fica assim: pai, mas como eu vou avançar? Não tenho condição para isso não. Como é que eu vou comprar aquilo que o Senhor falou para eu comprar se a minha conta tá zerada? Sabe? Aqui a Kátia do nosso grupo, ela nos deu um testemunho maravilhoso de passos de fé. E às vezes você ainda não está vivendo extraordinário porque você não está dando passos de fé. Você está se apoiando no seu próprio entendimento. Você está falando para Deus: Deus, mas eu não tenho esse dinheiro na minha conta, então eu não vou comprar, eu não vou fazer. E Deus está falando: é apenas para você avançar. Eu não quero que você não vai. É como se Deus falasse assim: você não vai pagar, mas vai lá olhar. Vai lá fazer o orçamento, vai lá ver como que é. Sabe, tem uma pregação do Thiago Brunet, que ele fala pra gente assim, e também tem vários livros que falam sobre isso. E a palavra do Senhor nos fala que aquilo que a gente pensa, a gente é. Então, se você começa a pensar em algo na sua vida, você começa a atrair aquilo para sua vida. Se você começa a pensar em solucionar problemas, você vai atrair soluções. Agora, quanto mais você pensa em sobreviver, quanto mais você pensa em pagar conta,
que você acha que você vai atrair? Agora, quando a gente entende que quando a gente pensa que a gente é vencedor, a gente vence. E quando a gente pensa que a gente é perdedor, a gente perde. A gente já tá perdendo a batalha dentro da gente. Quando a gente não tem esse discernimento. Assim como você pensa, assim você é. Então a gente tem que entender que tudo que você tá pensando vai... Sabe igual o Instagram, quando você começa a curtir alguma coisa e lá no seu... Eu não sei como fala o nome. Que fica a lupinha ali. Quanto mais você fica curtindo algo, mais daquele algo vai aparecer pra você. Você tá curtindo coisa de dieta, receita fitness, não sei o que. O que vai começar a aparecer pra você? Dieta fitness, não sei o que. Até o... Ai, meu Deus. Como é o nome disso? Eu não vou lembrar o nome. O algoritmo. Obrigada, Kátia. Até o algoritmo do Instagram sabe. E aí você tá naquela frequência. O seu algoritmo espiritual, o que ele tá trazendo pra você? Porque quando você coloca pregações na sua casa, quando você lê a Bíblia, o que você tá falando pro mundo espiritual? Quando você é grato, quando você agradece, quando você é alegre, quando você é feliz, o que você tá falando? Olha, eu amo o que o Senhor tá fazendo na minha vida, então pode mandar mais. Pode mandar mais bênção, porque eu tô amando. Eu tô vivendo, eu tô me deleitando com a presença de Deus, eu quero conhecer mais a Deus. Então o que acontece? Você vai receber mais de Deus, você vai receber mais da presença. E é sem misticismo isso, tá, gente? Isso tá na Bíblia. Deixa eu até ver qual versículo que é, pra mim falar pra vocês. Em Provérbios 23, 7. Vou até ler para vocês aqui. Provérbios 23, 7 é assim. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, come e beba, mas não está sendo sincero. Como a gente pensa na nossa alma, assim a gente é. Se você pensa que você é filha de Deus, as suas atitudes serão de filha de Deus. Se você pensa na sua alma que você é resgatada, que você é salva, você não vai mais andar cabisbaixa, você não vai mais andar culpada, você não vai mais andar sendo oprimida por essas palavras ou por pessoas que falam isso pra você, falam o contrário pra você. Então, tudo aquilo que você coloca no seu coração, eu sou filha do Deus Todo-Poderoso. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Você vai parar de dar ouvidos para o que a sua alma está falando, porque às vezes a nossa alma joga contra a gente. Porque a nossa alma está a sede das nossas emoções. E a sede das nossas emoções é onde estão os nossos traumas, é onde estão as nossas feridas emocionais, é onde estão os nossos bloqueios, é onde está tudo aquilo que nos trava, mas também é onde está tudo aquilo que pode nos fazer avançar. Então, comece a perguntar. Pergunta. Sabe, para si mesmo. O que você está pensando sobre você? Você está pensando que você é vencedora? Porque quanto mais você pensa que você é vencedora, mais você é. De verdade, gente, eu tô aqui e eu vou falar uma coisa pra vocês. O nosso encontro vai ser no dia 12 de abril. Eu ainda não sei onde vai ser, o que a gente vai fazer, o que a gente vai comer, mas eu sei que vai acontecer. Eu sei que o Senhor vai preparar tudo nos mínimos detalhes, porque a obra é dele, o ministério é dele, é tudo dele, por ele, para ele. Não sou eu que vou fazer, vai ser ele. Então,
Só que daí eu já fico imaginando a roupa que eu vou estar, eu já fico imaginando qual vai ser o buffet, eu já fico imaginando o fotógrafo que a Kátia já nos presenteou, eu já fico imaginando o filmmaker, já fico imaginando qual vai ser as músicas, o som, porque quanto mais a gente imagina algo, mais a gente se move para concretizar aquilo. Agora, se os seus pensamentos estão falando para você que você é uma derrotada, se você vive pensando em dívida, o que você vai atrair? Não, porque eu sou endividado, meu Deus, eu tô endividado. O seu cérebro, ele é tão inteligente que ele vai falar assim, você é endividada? Então ele vai arrumar mais maneiras de você ficar mais endividada. Quando você pensa, não, eu tô acima do peso, não sei o quê, o seu cérebro vai trazer mais maneiras de você ficar mais ainda acima do peso. Quando você, sabe aquela coisa assim, nossa, como eu destravei, depois que eu parei de pensar que eu não conseguia engravidar, eu engravidei. Porque quanto mais você pensar, não, eu não posso ter filho, não sei o quê, o seu corpo vai responder. Então, a palavra do Senhor nos fala pra gente não confiar no nosso coração. Não confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, porque toda vez que a gente apoia no nosso próprio entendimento, a gente é limitado demais. A gente não vive tudo aquilo que Deus quer que a gente viva. E isso é um exercício, você tem que dar passos de fé, você tem que, tá bom, Senhor, o Senhor falou pra fazer, eu vou fazer. Sabe, a gente tem tantas coisas que eu poderia falar pra vocês de passos de fé que eu e meu esposo demos, mas de verdade o nosso maior passo de fé é a gente dar glória ao Senhor todos os dias. Nosso maior passo de fé é o Senhor falar pra gente fazer algo e a gente fazer sem ficar murmurando, sem ficar reclamando. Então, comece a pensar no que a Bíblia diz que você é. Comece a repetir, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Coloca essa frase na frente do teu espelho e começa a repetir ela todos os dias. Porque a Bíblia fala que você é resgatada, que você é redimida, que você é ousada, que o Senhor não te deu espírito de medo, que Ele não te deu espírito de covardia. Então, comece a fazer a leitura da palavra e anotar o que a palavra diz sobre você. Você é linda, você é formosa, o Senhor te desenhou com as próprias mãos. Então, para de ficar aceitando as mentiras do inimigo para sua cabeça, para virar a sua cabeça e você perecer. Porque às vezes é isso que a gente faz. A gente fica aceitando demais o que o inimigo fala pra gente. E aceita demais o que a nossa alma quer. Por isso que nós precisamos mortificar a nossa carne. Porque quem manda é o nosso espírito. E quando o nosso espírito ele sabe de quem ele é filho. Quando o nosso espírito sabe que ele está fortalecido no Deus Pai Todo-Poderoso, ele sabe que nada é impossível para nós. E a palavra fala assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aqui ele está falando assim, pergunte para o Senhor, em tudo que você for fazer, seja dependente de Deus, pergunte para Deus porque Ele vai endireitar os seus caminhos. Seja dependente do Pai. Reconheça a Deus em todos os seus caminhos. Pai, se o Senhor não falar para eu ir, eu não vou. Se o Senhor não falar para eu comprar, eu não compro. Se o Senhor não falar para eu assinar, eu não assino. Porque assim Ele vai endireitar as suas veredas. Ele vai te livrar de cair num laço que não é para você. Muitas vezes você está caindo em coisas que você sabe que não é para você porque você não está obedecendo ao Senhor. E você vai pagar o preço para isso. Ai, Paula, mas o Senhor vai fazer alguma coisa? Não, é você mesmo. Você vai perecer, vai acontecer que você não vai viver aquilo que o Senhor tem para você, porque você vai estar ocupado demais com aquilo que não é para você. Às vezes a gente fica se ocupando demais com coisas que não são para nós, que não foi o Senhor quem nos deu. E aí a gente deixa de estar disponível
para as coisas que o Senhor tem para nós. Tem oportunidades que o Senhor fala que não é pra gente entrar, que não é pra gente fazer, e a gente fica se agarrando no nosso próprio entendimento. E aí quando tudo dá errado, a gente ainda fala assim, nossa Deus, tudo deu errado, o Senhor não podia ter me falado antes. Aí o Senhor assim, mas eu falei pra você não entrar nisso. Eu falei que não ia dar bom. Porque o Senhor, Ele não vive no nosso tempo, que é o Cronos. Deus, Ele vive no Kairos, Ele é o Deus de eternidade e eternidade. A palavra fala que para Deus um dia ou 1000 anos é como se fosse a mesma coisa. Então, a gente precisa parar de se prender no nosso próprio entendimento e fazer o que a gente acha melhor. Aí não, porque aquele lugar, aquele... Sabe? Não, gente. Se apegue no que o Senhor está te falando, porque Ele vai endireitar as suas veredas. Mentira. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Quando ele fala assim, não seja sábio aos seus próprios olhos, não acha que você sabe tudo. Não ache que você é a pessoa mais inteligente, mais esperta. Não ache que você sabe mais do que Deus. Não ache que você é a pessoa mais inteligente. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o começo, o meio e o fim de tudo. Então, você tem que parar de achar que você sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você. A gente não sabe. Porque isso vai ser um remédio para o seu corpo. E olha, todas as ordenanças, todas as coisas que o Senhor nos fala, Ele fala assim, porque isso vai ser um remédio para os seus ossos. Isso vai fazer com que você não pereça. Isso vai fazer com que você não caia em lugares onde não é para você cair. Então, todos os mandamentos são cuidados de Deus para a nossa vida. Todos os princípios do Senhor são proteção para nós. E quando você olha para os mandamentos e para os princípios de Deus como uma proteção para si, até mesmo de si mesma, você para de achar que, ai não, porque é muito pesado. Não, não é, irmão. Pesado é você viver uma vida triste, uma vida de miséria, uma vida de endividamento, porque você não vigiou nessas áreas da sua vida. Porque a gente não vive endividada se a gente não faz dívida. A gente não vive uma vida de miséria e de escassez se a gente lê a palavra de Deus e se a gente tem ousadia e se a gente vai para cima e a gente não deixa a preguiça nos controlar. Não tem como. Então a gente precisa entregar tudo para o Senhor. Não confie em você mesmo. Não ache que o seu conselho é melhor do que o conselho de Deus. Não ache que o seu entendimento é melhor do que o entendimento de Deus. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Aqui o Senhor está falando do dízimo. Então, tem muitas pessoas que falam, não, mas o Senhor não precisa do meu dinheiro. Realmente Ele não precisa. Mas quando o Senhor fala, o dízimo é um princípio. E quando você não entrega ao Senhor, é como se você falasse assim, Senhor, o Senhor pode me abençoar em tudo, mas o meu dinheiro eu que cuido. Senhor, o Senhor pode fazer tudo, mas o meu dinheiro não... Meu dinheiro eu que vou cuidar, eu que vou administrar. Então, você não dá para o Senhor 10%. Você devolve para Ele e você ainda fica com 90%. Porque você só tem esse trabalho porque Deus te abençoou. Você só tem essas clientes porque Deus te abençoou. Então, você só vai devolver. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Não fique chateado, não fique bravo, porque o Senhor te repreende. Porque o Senhor repreende a quem ama. Assim como um pai repreende o filho em que quer bem. Deus nos ama, por isso Ele nos corrige.
Deus nos ama, por isso que Ele nos exorta, por isso que Ele fala assim, filha, aqui não, essa porta não é para fazer isso. Então, quando a gente não... Eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Quando a gente não ama a repreensão de Deus, a gente não escuta a repreensão de Deus, a gente se arrebenta. E aí, quando a gente toda vez que a gente não ouve a repreensão de Deus, a gente vai ter que arcar com a culpa que o diabo coloca na nossa cabeça. A gente vai ter que arcar com a acusação que o inimigo coloca na nossa cabeça. Toda vez que a gente não ama a repreensão de Deus, não ouve a repreensão de Deus, não quer saber da repreensão de Deus, vai acontecer alguma coisa lá na frente e a gente vai ficar arrebentado. Porque todas as repreensões do Senhor é em amor, mas a do mundo não é. Aquela que a vida bate não é em amor, mas a repreensão de Deus é em amor. Então, se você está aqui, você está se sentindo repreendida, se você está se sentindo exortada, se você está sentindo que o Senhor está pegando pesado com você hoje, se sinta amada, porque o Senhor só repreende quem ama. O Senhor ele só vai falar para você. Se você está aqui é porque você deveria ouvir essa palavra. O Senhor queria que você ouvisse ela. Então, não se prendam no seu próprio entendimento. Não façam as coisas aos seus próprios olhos. Não se achem mais espertos do que Deus. Não fiquem... Não sejam religiosos. Não é apenas sobre conhecer a palavra, é sobre praticá-la. Justo é aquele que pratica a palavra, não apenas aquele que conhece. Se afaste do mal. Não fica achando que você sabe mais do que Deus. Deus, ele sabe mais, ele sabe o que vai acontecer amanhã, ele sabe o que vai acontecer daqui 10 anos. Então, se o Senhor está te pedindo algo agora, se o Senhor não está deixando você fazer algo agora, é para o seu bem, porque ele sabe mais do que você. Então, o seu trabalho, o seu entendimento é descansar nas ordenanças dele. É conversar com ele e falar, tá bom, Senhor, eu não vou fazer isso, então o que é para eu fazer? Porque às vezes o Senhor ele quer te usar, mas você tá tão ocupado com as outras coisas que você não tá dando a oportunidade. Então, a gente precisa parar de achar que a gente sabe mais do que Deus. A gente tem que começar a, tá bom, Senhor, é para fazer isso, tá bom, Senhor, não é para assinar aquilo, tá bom, Senhor, estou aqui, entrego tudo a Ti. Se renda totalmente aos pés do Senhor. Deixa Ele endireitar as suas veredas. Deixa Ele te limpar, te colocar novas vestes, te apresentar pessoas. Às vezes tem pessoas na sua vida que o Senhor ele quer tirar, mas você não desgruda. O Senhor já falou para você se afastar, mas você não diz, não, Pai, porque ela é uma pessoa boa. Mas saiba que todas as pessoas que o Senhor tira da sua vida é porque Ele ouve conversas que você não ouve. Eles sonda corações que você não sonda. Então, não se apoie no seu entendimento. Não ache que você sabe mais do que Deus. Não ache que as suas decisões são melhores do que as decisões de Deus para você. É isso, gente. Esse foi o nosso devocional de hoje. Eu tenho certeza que essa palavra falou com vocês, porque também falou comigo. Antes de eu ministrar para vocês, eu ministro para mim. Eu engulo todas elas. Então, vamos orar para a gente finalizar, tirar a nossa foto. Provérbios, ele é um livro onde a gente encontra a sabedoria e a gente tem duas opções, né? O que eu vou fazer com essa informação que eu recebi hoje? Eu vou fazer o que com isso? Qual é a decisão que eu tomo em relação a isso? O que eu preciso me pedir para o Espírito Santo me ajudar a mudar? O que eu tô me prendendo no meu entendimento? No que eu tô sendo sábio aos meus próprios olhos? Será que eu tô sendo
uma pessoa fiel e bondosa, ou eu deixei de ser porque não foram comigo. Eu não sou mais uma pessoa bondosa porque as pessoas fizeram tão mal pra mim, ninguém me ajudou quando eu precisei. Então eu também não vou ajudar agora. A gente tem que parar, porque as pessoas não podem ter esse poder. Não é porque não foram bondosos, fiel com você, que você vai deixar de ser uma pessoa bondosa, boa, bondosa e fiel. Não é porque foram mal que você tem que mudar. A gente dá o que a gente tem, a gente dá o que a gente é. A gente não se molda na forma desse mundo. A gente não se molda porque as pessoas fazem mal pra gente. Eu falo que imagina se Jesus olhasse pra gente e tudo que a gente deixou de fazer ou de obedecer a ele falasse assim, bom, já que você não fez isso pra mim, eu também não vou mais ser o seu salvador. Imagina se Jesus mudasse de ideia sobre quem ele é por conta das nossas atitudes. Então a gente não pode mudar quem nós somos por conta da atitude de terceiros. Se a gente é bom, a gente é pacífico, a gente é manso e humilde, a gente vai continuar sendo, independente do que fizerem. Vamos orar? Senhor, obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada porque o Senhor, a sua palavra é como uma flecha. Senhor, obrigada porque o Senhor nos repreende, porque o Senhor nos ama. Pai, nos perdoa os nossos pecados, porque nós sabemos que são muitos. E nos ajuda, Senhor, a ser a cada dia mais parecidas contigo, ó Pai. Senhor, obrigada porque essa palavra nos confronta e nós amamos o seu confronto, amamos a sua repreensão, porque nós somos mulheres sábias que edificamos a nossa casa. Pai, e como é bom saber que o Senhor me ama. A cada repreensão, Pai, eu me sinto mais amada. Senhor, nos ajude a praticar a sua palavra, não apenas ler e não entender. Nos ajude a meditar na sua palavra dia e noite. Nos ajude a guardar o nosso coração. Nos ajude, Pai, a não nos prender no nosso próprio entendimento. Nos ajude, Pai, a entregar tudo a Ti, para que o Senhor endireite as nossas veredas. Pai, nós Te rendemos graça, o Senhor é o único Deus. Pai, eu Te amo de todo o meu coração. Obrigada porque o Senhor me dá a cada dia uma oportunidade de estar aqui em Tua presença. Senhor, eu consagro esse dia a Ti, seja luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos. Não nos deixe desviar nem para a esquerda nem para a direita. Nos ajude, Senhor, a tomar boas decisões, que a gente não tome nenhuma decisão sem antes Te consultar, sem antes orar ao Senhor, sem antes buscar o que o Senhor tem para nós. Pai, nos livra do homem mau, do homem violento. Pai, guarda o meu marido na ida e na volta do trabalho. Senhor Jesus, seja conosco, dê ordem aos Teus anjos para que acampem à nossa volta. E eu declaro que onde nós pisarmos as plantas dos pés, nós levaremos a luz desse mundo, nós levaremos a Tua presença, nós seremos sal dessa terra, nós seremos diferentes. Nós não andamos conforme a forma desse mundo, nós somos luz do mundo e sal dessa terra. Nós não nos prendemos em nosso próprio entendimento. Nós obedecemos, nós somos filhas obedientes do Pai. Assim eu oro, Pai, e eu já denuncio, repreendo e cancelo todo plano do inimigo contra a minha vida, contra a vida da minha família, da minha parentela, sobre o meu casamento, sobre as minhas finanças, sobre a minha casa, sobre os meus bens, sobre os meus negócios. Está todos eles denunciados, repreendidos e cancelados na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Ótimo dia, mulherada. Vamos lá, vamos tirar a nossa foto. Que Deus abençoe o dia de vocês. Que a paz que transcende todo entendimento esteja com vocês nesse dia. Meditem nessa palavra, converse com o Senhor, orem ao Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai falar individualmente com cada uma de vocês. Beijo. Tchau, tchau. Até amanhã, às 6 da manhã. Espero vocês.